Estamos de volta com a Arena e a gente fala agora dos desdobramentos da investigação sobre a tragédia humanitária do povo Yanomami. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse em entrevista à CNN que determinou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar se houve genocídio na terra indígena. Vamos ver. Em relação aos Yanomamis, eu determinei ontem a abertura de um novo inquérito policial para apurar genocídio. O genocídio, segundo a lei brasileira, se configura quando há perda de vidas, ou seja, pessoas são assassinadas, mas também quando há violação à integridade física, mental, de grupos étnicos, como neste caso, assim como negação de procedimentos que são fundamentais para a sustentação da vida deste povo. Nós consideramos que há indícios muito fortes, infelizmente, de negativa de assistência nutricional, de assistência à saúde dessas populações indígenas. Há evidências de que houve intenção, houve dolo nessas negativas sucessivas, no mínimo naquilo que nós chamamos de dolo eventual, ou seja, a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado danoso. Muito bem, vamos ao debate. A política do governo Bolsonaro foi genocida com o povo Yanomami? É isso que tem sido falado dentro desse núcleo do governo Lula, Raquel. Muitas omissões também a serem apuradas nesse caso. É o que o ministro estava explicando. O que é o genocídio, né? Até fui pegar a lei sobre genocídio, uma lei de 1956, e no artigo 1º ela já diz: quem com intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, você precisa comprovar a intenção de que as políticas adotadas pelo Jair Bolsonaro, ao desmobilizar a FUNAI, ao permitir o garimpo na terra indígena Yanomami, ela tinha uma intenção de promover o genocídio dos indígenas. Estava até consultando aqui o doutor Belisário, que é da Comissão Arnes, e ele me explicava isso, que é uma questão de prova e de intenção, e que no caso, por exemplo, de permitir o garimpo ilegal, se calar sobre a invasão de unidades de saúde, você pode ter aí a ideia de uma incitação ao crime de genocídio. Então, assim, que está ocorrendo um genocídio do povo Yanomami, não tem muita dúvida, porque a lei descreve muito bem, né? Quando você não dá condições mínimas para o ser humano viver, e ali você teve uma mortandade imensa. Isso é genocídio. O que as investigações vão ter que comprovar é a intenção das políticas de Jair Bolsonaro de promover o genocídio entre o povo Yanomami. Quando você consulta os juristas, como o doutor Belisário e outras pessoas especializadas nessa área, elas acham que tem evidências sólidas, sim, para uma investigação nesse sentido. Diego, a gente viu recentemente, foram meses atrás, ali, os assassinatos propriamente dito do indigenista Bruno Araújo, do correspondente britânico Dom Phillips, na região da Amazônia, uma região também atravessada ali por garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal, contrabando de armas e drogas, muitos problemas no território que não foram devidamente controlados por nenhuma gestão, né, do jeito que eles estavam acontecendo ali. Isso já gerou uma repercussão negativa internacional, e agora a gente vê a mesma coisa acontecer de uma outra maneira. A gente estava com casos de desnutrição, casos de morte decorrentes desse estado de saúde bastante precário do povo Yanomami. Como é que você vê aí e o que pode acontecer a partir de agora? Felipe, ontem eu conversei com o senador Messias de Jesus, ele é líder do Partido Republicanos no Senado Federal, ele é de Roraima, conhece bem ali a região, e ele me lembrou que em maio deste ano vão completar 31 anos da demarcação dessa terra dos Yanomamis. E ele me comentou que essa situação, sobretudo para quem vive ali perto, a política ali perto, ela é degradante já há muito tempo. O bom do Jair Bolsonaro, claro, uma força de expressão minha aqui em falar o bom do Jair Bolsonaro, é que ele sempre foi muito boquirroto, sempre disse muito as coisas na lata com aquele jeito tosco dele. Então, o que o Bolsonaro pensava e pensa sobre os povos originários, sobre os indígenas, sobre os quilombolas, sobre a atuação de garimpeiros, isso é conhecido de todos nós.
E isso facilita muito a análise agora, que parte como ponto de partida para uma investigação mais aprofundada, de que houve omissão, de que houve negligência, de que pouco pode ter sido feito ao longo desses últimos 4 anos em relação a esses povos. Agora, de novo, Felipe, eu disse agora há pouco, o presidente Lula já é o presidente eleito, o governo já começou. Tudo bem, vamos punir, vamos entender o diagnóstico, até para que as coisas não se repitam. A situação é gravíssima, as cenas que a gente viu nos últimos dias chocaram a todos nós. É preciso encontrar responsáveis, culpados, faz parte do jogo político atribuir culpas a adversários. Essa história de herança maldita não é uma novidade, vai continuar acontecendo sempre na política a cada novo governo. Agora, no lugar do governo Lula, gastaria menos energia neste momento em ficar atribuindo culpas a adversários políticos. Ok, dá para fazer isso paralelamente. Bota lá o Ministério da Justiça para investigar, mas a energia que tem que ser gasta agora nesse momento é para quem está no poder, para quem está com a caneta, para quem tem a máquina pública de ir lá e resolver essa situação. Em uma entrevista de 10 minutos, um representante do governo hoje deve gastar, sei lá, 2, 3 falando do culpado Bolsonaro e que se confirmem as investigações de todos os eventuais crimes que possam ter sido cometidos, mas 80% tem que ser. E agora? Quem é que está lá? O Ministério da Justiça está lá, a FUNAI está lá, o que está sendo feito, como é que a gente vai fazer? Porque aí até para o jogo político, Felipe, até para essa coisa que a gente conhece, da narrativa aqui e acolá, fica mais fácil para o PT, é só dizer, olha só, no governo Bolsonaro não foi feito nada disso, agora a gente está fazendo isso aqui e a gente fazendo isso, a situação tende a melhorar e nós não vamos mais ver essas cenas lamentáveis que nós vimos nos últimos dias. Agora, está se gastando muita energia para colocar o dedo lá e vamos lá, o que está sendo feito? Vamos embora, o Lula foi lá, a ministra da Saúde foi lá, maravilha, o que mais? Vamos lá, vamos olhar para frente, vamos ser mais olhando para o futuro, daqui em diante, né? Senão a gente corre o risco de ficar 4 anos, assim como a gente ficou 4 anos no governo Bolsonaro, ouvindo os bolsonaristas dizerem, e o Lula, e o Lula, e o Lula? A gente corre o risco de ficar os próximos 4 anos ouvindo lulistas falarem, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro, e a gente não vai sair do lugar, Felipe. Obrigado, Diego. Casagrande, de fato tem uma prioridade que é cuidar da saúde dessas pessoas, preservar a vida humana em primeiro lugar. Isso não é excludente, evidentemente, com o processo de responsabilização de autoridades públicas pela omissão. O que causa maior indignação ainda é que o Ministério Público Federal e vários procuradores mostraram nas redes sociais, alertou várias vezes, inclusive ao longo do ano passado, teve denúncia em abril, teve de novo em novembro. Ontem o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve aqui no Arena e falou que circulou uma proposta do governo no Congresso Nacional sobre legalização de certo tipo de garimpo que eles engavetaram, sinalizando que o quadro eventualmente poderia ser até pior. Lideranças indígenas falaram sobre essa situação e nada foi feito. Isso é um ciclo que parece se repetir muitas vezes no país. Alertas, 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 ninguém toma providência, vem as consequências, depois a terceirização de responsabilidade. Então, o governo Bolsonaro virou as costas totalmente para os povos indígenas, totalmente, porque eu trabalho com os povos indígenas. Eu já participei de várias reuniões com todas as lideranças indígenas antes da pandemia, durante a pandemia. Eu trabalho com eles, fiz um evento em São Joaquim de Bicas, que é do lado de Brumadinho, na aldeia Caturama, do povo Pataxó. Nós fizemos uma simbologia, sem demarcação não tem jogo. Nós demarcamos um campo de futebol na terra indígena, teve os jogos das crianças, das mulheres. Eles ganharam a escritura daquele terreno dos 2 proprietários, não foi nada de governo. Então, eles falam isso já há muito tempo, desde a pandemia. Na pandemia, o governo Bolsonaro ignorou completamente as aldeias. Ignoraram completamente as aldeias. Inclusive, com os garimpeiros ilegais, com a liberação, praticamente, do Bolsonaro, porque ele ia até lá conversar com os garimpeiros. Ele não ia conversar com os povos indígenas, ele ia lá conversar com os garimpeiros. E esses caras, obviamente, vieram de todos os lugares e espalharam doenças ali, que não estavam com os povos indígenas. E virou as costas totalmente. Então, a questão é a seguinte, tem que ir lá, agora é urgente salvar aquelas pessoas, porque as cenas que nós vimos, cara, é chocante, bicho. É chocante, né? Você saber que no Brasil
os povos originários são tratados daquela maneira, ou estão sendo tratados daquela maneira, ou sempre foram tratados daquela maneira. Então, o momento do governo agora é lá e agir mesmo, para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, as crianças e tal, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, tem que caçar, porque isso daí é criminoso, isso daí é covarde. Você largar os povos indígenas, virar as costas para eles, é covardia. Sabe? É ser cruel, é ter atitude perversa. Chega a ser genocídio, porque o genocídio é perversidade contra um grupo de pessoas. Você negligencia, vira as costas e deixa qualquer coisa acontecer ali. Então, tem que sim ajudar os povos Yanomamis, mas tem também que caçar esses caras, bicho. Porque não dá para deixar. É muita covardia, é muita crueldade você deixar os povos indígenas... Cara... Os caras não fazem nada de mal, cara. Eles não estão brigando com ninguém, eles estão na terra deles, eles estão querendo a demarcação de terras, eles querem viver. O que os povos indígenas pedem para o governo do Brasil? Condições de vida. É isso, eles não estão pedindo nada, é condições de vida. O Bolsonaro, acho que no ano passado, ou em 21, ele cortou o caminhão-pipa de levar água potável para as aldeias indígenas. Eles tiveram que beber água contaminada, as crianças, essas aí que nós vimos na televisão. Então, cara, vamos ajudar não só os Yanomamis, mas também tem vários outros também estão em dificuldades, mas tem que caçar esses caras. Isso talvez, na minha opinião, como eu trabalho com os povos indígenas, como eu gosto muito dos povos indígenas, para mim é mais grave quem fez isso do que quem criou o ato golpista, terrorista, no dia 8. Esses casos dos povos indígenas é mais covarde, é mais perverso, é muito cruel. Para mim seria prioridade agora, além de ajudar, buscar quem criou essa situação. E nós sabemos muito bem quais são os suspeitos. Eu não estou acusando ninguém, mas nós sabemos muito bem quem são os suspeitos de ter colaborado com uma perversidade dessa. Só para deixar claro, caçar, que você diz, é responsabilizar e punir nos termos da lei. Evidentemente, a gente não está falando de caça, porque a gente está falando de indígena, pode confundir caçar, que eu quero dizer o seguinte, ir atrás dos suspeitos, investigar, se for para ser julgado, julga, se for condenado, cumpre pena, é caçar quem fez isso. Se você não tem culpa, você não é caçado. Eu não vou ser caçado por nada. Certo. Gisele, sua avaliação sobre todo esse quadro trágico? Eu gostei da fala do caso justamente por causa disso. Ele traz toda a paixão e os adjetivos e as hipérboles. Cabe a nós, num debate informal, usarmos essas palavras. Eu sou muito reticente quando termos técnicos são usados por pessoas investidas de cargos técnicos ou políticos, como a palavra genocídio. O genocídio, ele é um crime gravíssimo. É um crime que exige realmente a intenção de dizimar um determinado povo. É de uma crueldade, de uma desumanidade realmente atroz. Então, um ministro da Justiça precisa tomar muito cuidado, e os políticos também precisam tomar muito cuidado com esses termos técnicos que trazem uma carga jurídica tão forte, Felipe. Por quê? Porque acusar alguém de genocídio é uma acusação pesadíssima, assim como terrorismo. E são palavras muito ruins se elas são mal usadas. Então, é uma acusação grave. Se essa acusação for feita, e se ela deve ser feita por quem está investido tecnicamente. Então, o Ministério Público precisa fazer essa investigação e verificar quem são essas pessoas, esse grupo de pessoas que teve essa intenção dolosa de realmente dizimar aquele determinado povo. E aí a dificuldade, Raquel, não é só a prova. A dificuldade no direito, muitas vezes, são todas as circunstâncias daquele determinado fato. Então, vai ter que se analisar onde é que estão localizados esses povos Yanomami, quais foram as omissões que foram cometidas, porque muitas vezes foram muitas situações que contribuíram para aquele resultado. E aí a dificuldade, porque nós temos que fazer essa ligação direta do agente do dano e esse liame
causal para conseguir aplicar essa responsabilidade. Muitas vezes é justamente essa dificuldade. São tantas circunstâncias que acaba sendo muito difícil a responsabilização. Mas, assim, só para pontuar, o ministro Flávio Dino, ele diz que está requisitando a Polícia Federal a apuração dos crimes de genocídio. Então, ele não está acusando ninguém de genocídio, ele está corretamente dizendo que é preciso apurar. Foi o que eu entendi. A minha questão ele precisa ter uma postura, até como disse o Diego, muito mais propositiva de o que é que o governo vai fazer. Ele pode até usar essa fala, mas isso cabe a quem é técnico, de fazer essa avaliação e fazer essa análise. Então, num cargo político, cabe ao ministro, e aí é só uma colocação, mais fazer uma proposição e trazer soluções do que efetivamente começar a fazer as acusações e usar um termo técnico. Mas aí nós temos o seguinte, o governo está mandando cestas básicas, enviou uma equipe do SUS, está com as pessoas lá, atendendo essa população, está agindo. Agora, o ministro da Justiça, diante dessa situação que está sendo revelada, aliás, frise-se não é de hoje, né? Ela vem se agravando. Ele anunciar que está fazendo uma investigação para apurar um genocídio quando há indícios de crime de genocídio, realmente, assim, sim, tem uma carga política forte, mas o que foi, os indícios que a gente vê, eles são politicamente muito fortes. Deixa eu ler aqui a declaração do Dino, estou vendo que a Casagrande também quer fazer aí um contraponto. Em relação aos Yanomami, eu determinei ontem a abertura de um novo inquérito policial para apurar genocídio. O genocídio, segundo a lei brasileira, se configura quando há perda de vidas, ou seja, pessoas são assassinadas, mas também quando há violação à integridade física, mental de grupos étnicos, como neste caso, assim como negação de procedimentos que são fundamentais para a sustentação da vida deste povo. Nós consideramos que há indícios muito fortes, infelizmente, de negativa de assistência nutricional, de assistência à saúde dessas populações indígenas. Há evidências de que houve intenção, houve dolo nessas negativas sucessivas. No mínimo, aquilo que nós chamamos de dolo eventual, ou seja, a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado danoso. Essa foi a declaração aqui. O presidente Lula, em diversas... do Flávio Dino, ministro da Justiça. O presidente Lula, em diversas ocasiões, já chamou o Bolsonaro de genocida, sem provas, acabou punido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Assim, não é disso que a gente está falando. No caso específico do ministro Flávio Dino, eu acho que ele se cercou de alguns cuidados. Até na Argentina, o Lula voltou a chamar o Jair Bolsonaro de genocida. Diga, Caso. Então, só para lembrar que teve também vários assassinatos de lideranças indígenas que foram denunciados, teve incêndio nas aldeias que foram denunciadas e estupro das garotinhas Yanomamis o ano passado ou há 2 anos atrás, que saiu em todos os noticiários e foi denunciado e o governo Bolsonaro não agiu. Isso tem que ficar claro, não é isso aí só. Vem acontecendo e está sendo denunciado, foi denunciado, foi mostrado nas TVs, nos programas, nos jornais, esses crimes que eu estou falando, crimes contra lideranças indígenas, assassinato pelas costas, incêndio nas aldeias e estupro das garotas Yanomamis. Quer dizer, você concorda que há indícios muito fortes, então? Não, o que eu tenho certeza é que o governo Bolsonaro virou as costas para os povos indígenas e quilombolas. Ele não pensou, nem quis, e muitas falas dele foram nesse sentido, que as terras não são dos povos indígenas, é do Brasil. Ele falou diversas vezes isso, vai visitar os garimpeiros ilegais, mas não vai nas aldeias conversar com os povos indígenas, saber quais são as necessidades. Virar as costas para os povos originários, o governo Bolsonaro fez. Agora, o genocídio tem que ser investigado, como a Raquel falou, como a Gisele falou, não dá para acusar, mas o desenho é mais ou menos esse. Obrigado, Casão. Diego, quer complementar? E, aliás, essas falas citadas pelo Casagrande, de certa forma, na sua avaliação, estimulam que esses garimpeiros ilegais, eles entrem naquele território indígena e façam o que bem quiserem, porque a autoridade máxima do Poder Executivo parece achar tudo bem? Felipe, eu repito o que eu disse há pouco, assim, dá para se fazer as duas coisas. Em momento algum eu disse aqui que não dá para se punir os investigados, pelo contrário, é fazendo o diagnóstico de como nós chegamos nessa situação terrível que a gente vai impedir que isso se repita e que essas imagens voltem a circular o mundo como circularam nos últimos dias. A ponderação que eu fiz foi somente de que
É preciso que um governo que está eleito e que já está empossado e que já está trabalhando apresente muito mais soluções, gaste mais tempo e energia em resolver um problema que estamos todos aqui concordando que é gravíssimo, do que gastar tempo fazendo, às vezes, política, narrativa. Assim, daqui a pouco, tudo que for falado nesse governo vai se voltar no governo Bolsonaro. Agora a moeda única. Mas também o Guedes também sugeriu a moeda única. Daqui a pouco vão ter várias coisas. Mas no governo Bolsonaro também. Mas foi o governo Bolsonaro. E esse negócio de herança maldita sempre tem. E, sobretudo, depois de um governo desastroso como foi o do governo Bolsonaro, tudo que for feito vai ser melhor do que foi feito 4 anos atrás, em grandes partes dos setores da sociedade, em quase tudo, incluindo e, sobretudo, povos originários, porque, repito, Bolsonaro sempre foi muito claro e muito franco sobre o que ele pensa sobre essa situação dos garimpeiros e tudo mais, de todas as declarações que ele deu, que não precisa fazer nenhum esforço de ficar imaginando o que o Bolsonaro pensa. Quando o Casão diz com muita propriedade que o governo Bolsonaro virou as costas para os povos indígenas, isso é porque o próprio Bolsonaro praticamente dizia isso com essas palavras. Então, assim, ok, e a Gisele aí diz muito bem, vamos lá, coloca uma turma técnica para investigar, apresenta esses resultados daqui a um pouco, mas eu vejo muita energia sendo gasta nesse momento para apontar o dedo e vamos lá, vamos resolver. Cadê? A ministra da Saúde está lá, legal, cestas básicas, é isso. Eu acredito que esse é o caminho. Felipe, diga, Cássio. Jogar dentro das 4 linhas faz parte de proteger os povos indígenas. Se você diz que joga dentro das 4 linhas, então você tem a obrigação de proteger os povos indígenas. Se você não faz isso, você nunca jogou dentro das 4 linhas, você só jogou por fora. Casagrande está citando uma declaração recorrente de Jair Bolsonaro, de que sempre fez tudo e faz dentro das 4 linhas.